Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre funções, mais um recurso aí da programação. Uma função nada mais é do que uma subrotina usada em um programa. Na linguagem C, denominamos função a um conjunto de comandos que realiza uma tarefa específica em um módulo dependente de código. A função é referenciada pelo programa principal através do nome atribuído a ela. A utilização de funções visa modularizar um programa, o que é muito comum em programação estruturada. Dessa forma, podemos dividir um programa em várias partes, no qual cada função realiza uma tarefa bem definida. Então, nós estávamos fazendo programas estruturados, onde todas as instruções ficavam num bloco só de comandos. As funções, elas servem para a gente juntar instruções em comum, colocando ela em pequenos blocos separados, né, com uma determinada função em específica, por isso do nome função para esse tipo de código. Então, como é que funciona o esqueleto de uma função? Nós temos o tipo de retorno. Esse tipo aqui é igual a gente conversou sobre tipos de variáveis, né? São aqueles tipos lá, por exemplo, inteiro, float, caractere, né? E por aí vai. Nome da função. Esse nome da função também é muito parecido com o nome da variável. É sempre interessante você entender o que a função vai fazer para você definir um nome para essa função. Nós temos a listagem de parâmetros, ou seja, quais são as variáveis que essa função vai precisar que venha da outra parte do código. E aí nós abrimos um bloco aqui, ó, entre chaves, que vai ter as instruções que essa função vai executar e um retorno dessa função, né? Que esse retorno é justamente do tipo de retorno que você definiu aqui no cabeçalho da função. Tá ok? Vamos ver exemplos mais para frente. Então, o que são os parâmetros de uma função? Né? Os parâmetros são as variáveis declaradas diretamente no cabeçalho da função, como eu falei aqui, né? Pode ser um, pode ser dois, pode ser vários, ou na verdade pode não ser nenhum. Isso aqui é opcional, essa listagem de parâmetros, vai depender do que você quer de variáveis para serem utilizadas dentro da função, mas que façam parte do programa no todo. A finalidade dos parâmetros é fazer a comunicação entre as funções e a função principal. Então, como você vai dividir o seu programa em vários blocos, ou seja, várias funções, elas precisam se conversar para realizar uma tarefa. Então, esses parâmetros que vão fazer essa conversação entre toda a parte do programa, todas as funções no geral. Chamamos de passagem de parâmetros a passagem de valores entre as funções. Então, aquela variável que vai ser definida ali, né, na entrada, na listagem de parâmetros aqui, ela vai executar alguma coisa, que vai ter um retorno, que de repente vai servir como entrada em outra função e assim por diante. Então, um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que seria uso de função. Neste código aqui, nós temos uma função pronta aqui chamada multiplica. O que essa multiplica vai fazer? Ela vai receber como parâmetro dois valores inteiros, que foram chamados aqui de N1 e N2. O objetivo dela é multiplicar esses valores recebidos nesses parâmetros. E aí vai retornar um inteiro como resposta, né, dessa multiplicação.
Então vamos lá. Aqui eu tenho o int, que é o tipo do retorno. Lembre-se qual é o cabeçalho da função. Primeiro a gente define o tipo do retorno, tá? O tipo do retorno vai ser o cálculo que eu vou fazer da multiplicação lá. Então, como eu recebo dois valores inteiros aqui, eu vou retornar um tipo, a multiplicação vai ser um tipo inteiro também como retorno, tá? Então, ali estou dizendo que essa função multiplica está retornando o tipo inteiro. Multiplica, esse foi o nome que foi dado para essa função. Observem que esse nome está muito vinculado com o que essa função faz, que é multiplicar dois valores. Então, quando a gente vai utilizar uma função, já sabe para que serve aquela função só olhando o nome dela, como foi definido aqui. E aqui, ó, entre parênteses, nós temos aqui a listagem de parâmetros que a gente comentou que tinha, que poderia ou não ter. No caso aqui foram dois valores, chamados de N1 e N2, esse N1 e N2 do tipo inteiro. Então, listagem de parâmetros são variáveis, né? Do jeito que a gente já entendia. Se fosse aqui um tipo com quebrado, com vírgula, né? Seria um float, seria do tipo char e os tipos de variáveis no geral, certo? Separados por vírgula, cada uma das entradas aqui, né? E aí, conforme você vai querendo acrescentar, você vai separando por vírgula na quantidade de variáveis que você quer utilizar aqui no cabeçalho. Aí temos o corpo da função, que ele vai ficar entre essas chaves, que a gente está mostrando aqui, tá? E aqui que vai o bloco de instruções que é para ser que essa função multiplica vai executar. No caso aqui, ó, foi declarado, se eu quero utilizar uma variável auxiliar, eu declaro ela antes de utilizar dentro desse bloco de instruções. Por exemplo, ele colocou aqui a variável resultado para guardar o resultado da expressão N1 vezes N2, né, um número multiplicado pelo outro, e guardando esse resultado aqui. Para dizer que eu já terminei o código, né, e que ele pode retornar o resultado, eu utilizo essa função aqui, return, entre parênteses, qual é a variável ou cálculo que é para ser retornado. No caso, ele já calculou aqui, né, no resultado, está guardando a expressão, o resultado da expressão N1 vezes N2, então ele vai dizer aqui que o retorno é esse resultado. Se a gente fosse imprimir na tela, né, seria printf do resultado lá. Aí, no caso, eu quero que retorne o resultado somente, não imprimir na tela, então usa essa função aqui, return, tá? Ponto e vírgula, ele retornou. Bom, essa função, ela foi implementada, se vocês olharem aqui nas linhas de código, aqui está de 1 a 18, certo? Ela foi implementada, todo esse bloco de instruções aqui, que faz parte da função multiplica, ela foi colocada, posicionada antes do main, da função main, porque antes a gente fazia todas as instruções dentro da função main. Agora a gente tirou a parte da multiplicação e colocou ela dentro de uma função. Então essa função ela tem que ser implementada ali antes do nosso main, tá? No próximo slide temos ali a continuação do código, então da linha 18 ali do main, tá? E aí como a gente já entendia, foi definido aqui duas variáveis V1, V2 e resultado. Foi pego da tela qual é o valor, o primeiro valor e o segundo valor.
né, que foi passado pelo usuário. E aí, em vez dele fazer o cálculo aqui, né, que a próxima instrução seria fazer o cálculo desse V1 vezes o V2 e fazer esse printf do resultado aqui embaixo, ele teve que chamar a função multiplica, porque ela está fazendo esse cálculo. Então, foi definida uma variável aqui dentro do main, chamado resultado, que ela vai guardar o que o multiplica calculou e que você implementou anteriormente. Para ela foi passado como parâmetro o V1 e o V2, que veio da tela, certo? Que foi o usuário que digitou. E aí ele vai fazer dentro da função multiplica esse valor vezes esse valor 1 vezes esse valor 2. Vai jogar em resultado e depois nós vamos imprimir na tela com o printf aqui, tá? Então, bem simples. Observe que o corpo da função multiplica foi declarado e a implementação do código foi feita antes da função main. Então, a gente já tinha dito isso, essa implementação precisa estar antes da função main, conforme a gente viu aqui, né? Está antes da função main. Na função main, os valores V1 e V2 foram recebidos, ou seja, quando a gente implementou esse scanf aqui para vir da tela, que foi pego pelo usuário, né, o usuário que digita, e a gente recebeu os valores de V1 e V2. Foi feita a chamada da função multiplica e a passagem de parâmetros. Olha, depois que pegou da tela aqui o V1 e o V2, foi feita a chamada da função multiplica e passado os valores, né? Que é V1 e V2 aqui, que é isso que ele está falando lá. O valor retornado pela função foi armazenado em resultado. Então, foi armazenado aqui em resultado. E por último, o valor armazenado em resultado foi apresentado com o printf que a gente tem aqui, tá? Nós também temos função sem retorno, que é outro tipo de função ali. Na verdade, ele vai funcionar da mesma forma, mas tem uma característica em específico, né? Em C, é possível criar funções que não retornam nenhum valor. Normalmente, isso é feito quando queremos executar um bloco de comandos, mas esses comandos não precisam retornar nada. Neste caso, devemos usar void no tipo de retorno do cabeçalho da função. A gente já vai ver um exemplo disso, tá? Se a função não recebe nenhum parâmetro, também colocamos void no lugar da listagem de parâmetros. Então, aqui eu tenho um exemplo de função sem retorno, tá? Aqui ele está falando a função não vai retornar nada, então o tipo de retorno a gente coloca void, ou seja, eu não quero que ela calcule nada que retorne resultado, então vamos colocar void para ela. Aqui está o nome da função, imprime cabeçalho, né? Imprime cabec aqui é para imprimir um cabeçalho. Aí ele falou também que dá para não utilizar parâmetros, né? Eu não quero parâmetro nenhum, então eu coloquei void aqui. Vocês vão ver no outro exemplo do outro vídeo também, que aqui pode ficar sem nada, né? Não ter, só ficar apenas os parênteses. Mas é interessante que vocês coloquem void nas funções que não tenham tipo de entrada, de valores, nem de saída. Aqui, o que faz a função imprime cabeçalho? Ela não está calculando nada, ela só está pedindo para mostrar na tela essa linha de asteriscos, depois uma linha aqui com linguagem C, e por último, de novo, uma linha com asteriscos aqui.
certo? Esse aqui vai ficar seu desenho do cabeçalho. Foi colocado um return aqui. Esse return, se não for colocado, ele também funciona, porque a nossa função não tem retorno, então também não preciso chamar. No entanto, é interessante que vocês coloquem para saber exatamente que está terminando e para que, dependendo de qual compilador vocês forem utilizar, ele não dá algum tipo de warning que a gente chama. Então vamos lá. Para funções do tipo void, ou seja, sem retorno, devemos usar o comando return sem nada, apenas return ponto e vírgula, que foi o que mostrou aqui, ó. O tipo de retorno void e o return aqui sendo utilizado. Note bem que este return não contém nenhum parâmetro, ou seja, não foi passado nenhuma variável para ele retornar, só tem o return ponto e vírgula. Já que não é preciso retornar nenhum parâmetro, e se eu não escrever o comando return, como eu já havia dito, se a instrução return for omitida, alguns compiladores vão gerar mensagens de advertência, o chamado warning, pois o padrão ANSI-C recomenda a utilização da instrução. Esse warning, ele não deixa de executar o programa, ele vai executar perfeitamente, sem problemas nenhum, só vai aparecer esse warning aqui, dizendo que pode ter alguma coisa faltando, né, no caso, que pode dar erro. Bom, vou pedir para que vocês depois acessem a atividade. A atividade vai ser em relação à alteração desse código para utilizar funções. Esse código aqui é um código que a gente viu nas primeiras aulas, se eu não me engano, foi no início das ANPs, tá? Ele é ali, a gente estava testando operadores aritméticos, então tem aqui algumas cálculos de soma, subtração, multiplicação, divisão. Vocês vão fazer esses cálculos aqui, em vez de fazer dentro do main, do jeito que está aqui, vocês vão tirar esses cálculos, colocar como funções, tá? E depois fazer a chamada dentro do main para ele calcular e mostrar na tela esses valores. Ok? Próximo vídeo, ele vai mostrar para vocês, do professor, ele que fez esses exemplos, tá? Ele explica muito bem, usando o compilador, os mesmos exemplos que eu dei aqui nesse vídeo, tá bom? Assistam. Até mais.